Ser celebrada pelos próprios pares é um reconhecimento para qualquer empresa. Ser eleita a marca, mais ainda. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da Steel Brasil, eleita a marca do ano em 2022 pela Associação Rio Grandense de Propaganda. Eu sou a Marla Gás e este é o Construindo Marcas, um programa do Coletiva.tv. Para conversar com a gente hoje, nós recebemos o Romário Brito, vice-presidente de Marketing e Vendas da Steel Brasil. Conversamos também com o Fernando Picoral, sócio da Scala, que também foi eleita agência do ano em 2022. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Mala. Obrigado. Então, vamos começar conversando um pouco mais sobre quem é a Steel. Perfeito. A Steel, a nível mundial, é uma empresa multinacional de capital de origem alemã, situada a matriz em Weiblingen, no sul da Alemanha, próximo a Stuttgart. A fundação da empresa data de 1926, com o engenheiro Andreas Steel, já falecido. Atualmente nós estamos na terceira geração de uma empresa familiar que está presente em mais de 160 países. E no ano de 2021, nós alcançamos a marca a nível mundial de receita bruta, desprezando logicamente todas as variações cambiais e outros efeitos de um crescimento ao ano anterior de 12%, representando 5 bilhões de euros a nível mundial, onde 90% desses negócios, dessa receita, vem das unidades estabelecidas fora da Alemanha. Em 1926, quando Andreas Steel então, fundou a empresa, a origem da Steel começou voltada bastante no mercado florestal. E do mercado florestal, posteriormente, nós evoluímos. Não somente estávamos presentes no meio rural, mas também viemos para o meio urbano, para as grandes cidades, para as cidades em geral. Atualmente, a Steel tem mais de 40 mil distribuidores no mundo, e está presente em mais de 160 países com diversas unidades de produção, não somente na Alemanha, mas também como China, Brasil, Estados Unidos, que é um dos principais mercados que nós temos, na América do Norte, também temos produções na Áustria, em Tirol, e também nas Filipinas, nas unidades de carburador, China, novamente, com produtos, além de produtos também carburadores, a exemplo das Filipinas, e mais recente agora na Romênia. Tá? Então, são unidades de produção que atendem e distribuem esses produtos lá produzidos nesses países para mais de 160 outros países, através dessa fantástica, maravilhosa rede de distribuição que nós temos, que contamos com mais de 40 mil pontos de venda a nível mundial. Certo. E como é que funciona a questão do posicionamento da marca? Assim, tem um alinhamento que vem da Alemanha, cada estrutura nacional tem uma certa independência? Como é que isso Nós temos a estrutura matricial, vamos dizer, na questão que vem com relação à coluna vertebral da Steel, né, que como disse anteriormente, uma empresa familiar. E essa empresa tem uma orientação para o mercado, além da questão da inovação, além da questão dos produtos, para nós o mais importante são as pessoas, tá? Principalmente porque nós entendemos que a marca deve estar presente onde o consumidor está, mas antes mesmo de estar presente onde o consumidor está, a marca em si tem que atender ou um desejo ou uma necessidade. Então a gente encontra os dois, tanto no meio urbano quanto no meio rural. A partir dessa filosofia, nós temos, logicamente, as pessoas não são iguais. As culturas nesses mais de 160 países são diferentes. Então, a empresa como um todo, principalmente na matriz e nessa estrutura que nós temos, nós trabalhamos interligados com todas, não somente com a matriz, mas também com as demais subsidiárias e também importadores. Aceita-se ou admite-se a tropicalização, quer dizer, adaptação à nossa necessidade local e ao perfil ou às necessidades dos nossos consumidores. É importante destacar que todos os produtos produzidos nessas diversas unidades de produção, eles atendem os princípios, as legislações
locais e legislações também internacionais, legislação global, diríamos assim. Mas, apesar disso, mesmo atendendo toda essa legislação a nível, digamos, mundial, nós também temos as peculiaridades que atendem cada país. Por exemplo, um produto que é disponibilizado na Alemanha, mesmo quando ele vier para o Brasil, vindo para o Brasil, produzido nessa unidade, ou uma unidade alemã, ou americana, ou chinesa, não importa o local de origem agora, nós precisamos atender todos os preceitos de regulamentação local do Brasil, ou, se for para a América Latina, dos demais países também. Não somente com relação aos componentes, mas principalmente com relação à questão da situação do usuário, com relação à questão de ergonomia, com relação à questão de ruídos, com relação à questão de vibração, né? E principalmente das emissões. A própria questão de ergonomia tem toda uma questão de biotipo, né, que muda Exatamente. um pouquinho da Alemanha para cá. Exatamente. A gente vê muito isso, até mesmo quando se fala em tropicalização, e aqui está o nosso querido Picoral da Scala, a gente vê muito a questão quando, se tivermos uma peça publicitária que venha da Alemanha ou da matriz, a gente olha e diz, o biotipo do brasileiro é diferente daqui, ele é muito alto, o alemão, ou até mesmo as paisagens, né? Quando você olha Alpes e olha neve ou outras coisas mais. Então, nós precisamos, logicamente, estarmos atentos, até mesmo porque nós também somos brasileiros, né? E a gente sabe qual é a necessidade. Até mesmo indo um pouco além, saindo da Steel a nível mundial, vindo mais ao nosso negócio no Brasil. Esse ano, 2023, nós estamos completando 50 anos, a exemplo da Scala, que também completa 50 100 anos aqui. Olha, Aqui tem 100 anos, 50 de um lado, 50. Eu tenho 25, você tem 25 também, né? Então, nós interagimos aqui, nós chegamos nos 50. Mas as empresas que nós estamos aqui representando, de fundação, data de fundação, nós estamos chegando então a 100 anos juntos. A Steel com 50 anos no Brasil, datando de janeiro de 1973, e a Scala também de 73, chegando aqui nos 50 anos. Né? Nesses 50 anos, a gente construiu, ao longo dos 50 anos, e é importante dizer, porque a Steel é uma empresa familiar e a gente vê a evolução não somente com relação à questão da empresa em si, da marca, mas a construção da marca é muito interessante por tudo aquilo que a gente faz, por tudo aquilo que a gente vivencia, pela agência, né, dos insights que nós temos, pelas criações, por tudo aquilo, os momentos que nós vivenciamos não são iguais, são momentos ímpares. A exemplo dos últimos 3 anos que nós enfrentamos uma pandemia, né, tivemos uma etapa de consumo totalmente diferente dos anos anteriores, possivelmente também diferenciados para os que virão para frente, pelos próximos anos. Mas o importante é que a gente diga que nessa relação como um todo, o consumidor sempre esteve e estará no foco, no centro da atenção. Porque a gente entende, logicamente, além da marca precisar estar presente onde o consumidor está, o consumidor não compra um produto em si, ele compra algo que atenda um desejo ou compra algo que atenda uma necessidade. E com base nesses dois, né, os dois pilares, diria que nessa construção desses 50 anos, né, que a gente está aqui agora, nós tivemos uma transição. E essa transição ela aconteceu mais forte, diria assim, mais acentuada nos últimos 13 anos, 12 anos, onde nós tivemos um incremento significativo do número dos nossos pontos de venda. A nossa venda, o atendimento ao consumidor final, o físico, o consumidor final ele só acontece através do meio físico. Tá? Nós temos uma rede de distribuição que a gente considera uma distribuição intensiva, porém seletiva. Logicamente que nós estamos presentes na internet, né, nos meios, na mídia digital, tudo, que é um dos motivos que nos traz aqui hoje, né, para celebrar esse reconhecimento e agradecer o reconhecimento, então, do Salão da RP de 2022, no ano passado, onde nós tivemos a premiação com histórias feitas com Steel, né, onde retrata e focaliza, bota no ponto central, realmente, a pessoa, né, que é o consumidor final, para aquele que realmente a gente trabalha e acorda todo dia de manhã, vai para a empresa, né, viaja, trabalha pensando como atender e como disponibilizar os melhores serviços, os melhores produtos. Tu falaste, né, do Histórias Feitas com Steel, que foi o case
que levou, né, ao prêmio da ARP. Como é que foi a construção assim, desse case, é uma websérie, né? Que estava disponível está ainda disponível no YouTube? É uma websérie. Um pouco antes até mesmo desse prêmio, ou um pouco antes da websérie, eu recordo que anterior... Uns 40 anos, Romário. Hã? Uns 40 anos fizemos o livro. Né, já tinha. O e livro ali, das histórias. Das histórias, né, porque eu recordo, tinha... porque uma assinatura que nós temos é a sua história faz a nossa história. Uhum. Né? Então, exatamente nesse conceito, que as pessoas compram produtos que satisfaçam o desejo ou a necessidade, a gente entende mais ainda, né, do que a própria necessidade em si, esse desejo ele vem por trás. E a relação que a gente cria com o consumidor, com as pessoas, ela transcende toda a questão comercial, toda a limitação da venda de um produto. E a Steel, como tem essa atuação muito junto à terra, a terra diz muito sobre a história, é muito forte, né, da vida das pessoas, da história das suas famílias. Exatamente, Paula. E aí eu gostaria de chegar nesse ponto, porque com o advento da pandemia, em 2019, a gente já tinha feito o ProJardim. O ProJardim é um curso, é um treinamento 100% online e 100% gratuito. Nós temos hoje mais de 75 mil certificados emitidos de pessoas, e quando nós lançamos o ProJardim foi exatamente no advento da pandemia, no ano de 2020, março, abril, quando começou o estopim de toda a situação, não vamos dizer crise, mas toda a pandemia em si, né? E naquele momento, quando nós lançamos o ProJardim, a gente se deu conta de duas coisas. Nós temos esse ProJardim com 4 módulos. Esses 4 módulos, ele traz desde a teoria à prática, dos fundamentos do conceito da jardinagem em si, mas nós também ajudamos as pessoas, porque a gente se deu conta, além de estarmos atendendo apenas os consumidores, os usuários finais, com dicas de jardinagem, com dicas de produto, nós também nos damos conta naquele momento que nós poderíamos desenvolver outras atividades que eram atividades voltadas para os empreendedores, para as pessoas. Nós temos, como a gente sabe, no Brasil, atualmente, cerca de 12, 14 milhões de pessoas sem empregos, mas nós temos outras 30 milhões de pessoas em economia informal. E quando a gente olha outros países, por exemplo, próprios Estados Unidos, como questão ou referência, a gente vê uma jardinagem muito forte através de empreendedores. Então, nós também, além de fazermos, desenvolvemos profissionalizada, material, né? Exatamente. Nós desenvolvemos esse curso, esse módulo, que também pudéssemos ajudar as pessoas, independente do produto e da marca que fossem utilizar. Felizmente, isso também nos ajudou muito, tanto que, como eu disse, agora dos 75 mil certificados emitidos. E aí, mais recente, nós, juntamente com a Scala, também com a RBA, que são as outras agências BRA, nós tivemos um insight de que darmos continuidade à sua história faz a nossa história, colocando sempre o usuário como o ponto focal. Ele é o principal do movimento, porque se ele utilizar o produto, ele tem uma história para contar com relação ao nosso produto. E nós, por sermos uma empresa familiar, o que a gente destaca e vê como extrema relevância nesse caso é que a relação sempre ela é de médio a longo prazo. Nós nunca olhamos uma relação de curto prazo ou médio prazo. Os próprios produtos são duráveis, né? São. Qualidade é inconteste. Quando se fala em questão de estilo, se fala, ou em todas as pesquisas, aqui o Picoral pode me auxiliar também, reputação, né, qualidade, né, valor de marca, né, uma empresa que vamos dizer assim, que acredita nos seus valores, né. Quando nasceu a Steel, né, o objetivo foi facilitar a vida do trabalhador. Facilitar as vidas das pessoas. Então, com e na natureza. E uma história que é reconhecida pelo consumidor. E teve uma evolução desse processo. Essa Histórias com Steel, ela hoje, atualmente, nós contamos com 25. É uma websérie, ela já tem 25 capítulos, já tem 25 edições. Tem algumas não, eu diria todas elas, porque são histórias diferenciadas.
E tem uma história dela que é de uma senhora que ela nasceu no Acre. Ela foi movimentada com a família quando tinha cerca adolescente, menos de 15 anos, para Manaus. E ela trabalhou em diversas atividades, né? E nas atividades que ela trabalhou, ela teve um momento que ela se tornou motorista profissional. E ela conta essa história. Ela trabalhou como motorista profissional após ter a certificação, a carteira de motorista D. Ela conta, ela relata que após 8 anos ela teve alguma dificuldade física, né? Limitação física, e essa limitação a fez pensar que, se tornando produtora rural, ela teria condições de dar continuidade na atividade laboral dela e ter o sustento da família, porque o marido já havia falecido. E ela mudou, migrou, parou de trabalhar como motorista. Isso ela conta e são relatos transparentes, sabe? Eu me perguntar, como é que vocês selecionaram essas histórias? Como é que encontraram essas pessoas? Muita leitura das histórias junto com a rede, né? Cada um indicando alguém que conhecia. Que tem. Se as pessoas se inscreviam. Se inscreviam. A gente buscava as informações, alguns mandavam. Né? E desse episódio da senhora, concluindo apenas, ela diz, num determinado momento desse vídeo, ela diz assim: eu parei de dirigir um veículo automotor, porém agora eu estou dirigindo uma roçadeira. E com a roçadeira que eu estou utilizando, eu comecei a recobrar os meus movimentos, a retomar os meus movimentos. E ela ainda faz um comparativo, diz: eu tenho minha academia, todo dia eu vou para a academia, quando eu pego a roçadeira para trabalhar, e ela faz hoje, ela planta açaí. Que legal. Então, igual assim, essas histórias são maravilhosas, e a gente vê assim que realmente toca. Quando você vê uma pessoa, quando a gente viaja no Brasil, o Brasil é um continente, país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né, uma imensidão que é, e a gente viaja. Eu tive a oportunidade agora recente, por 2 semanas estava na região norte, e eu vi algumas pessoas, um cliente saindo da loja, de uma das lojas, com uma motocicleta, né, e com uma máquina na motocicleta, na garupa. Isso toca muito. Uma outra pessoa na estrada dirigindo com uma roçadeira. São coisas fantásticas, que você vê o seu produto com aquela pessoa e você fazendo na isso. estrada, pode ser em qualquer lugar, né? As cooperativas compram quais os produtos? O produto tem maior durabilidade. Então, é o produto da Steel que está roçando as estradas, os canteiros, a cidade, as praças. Né? Sim. Quando tu faz campanha para um produto que responde, né, é bem diferente. Não está, né, vendendo uma ilusão. Tu está valorizando as entregas efetivas das pessoas. Que já existem, né? E a gente, não que não possa um dia mudar, né, Romário, mas a linha de comunicação da Steel é as pessoas de verdade. Sim. Nós não usamos celebridades, não somos contra celebridades. De forma alguma. Né? Sim. Mas usamos a vida real das pessoas. Que conecta com a marca essa a vida como ela é. Eu vi alguns vídeos, né, que estão lá nas histórias feitas com Steel, assim, são pessoas comuns. As máquinas são deles, os equipamentos são deles, o ambiente é deles, é onde eles estão, a gente vai nos locais. E o importante também, Mala, é destacar, o Coral conhece bem isso também, com relação à nossa preocupação, não somente com o consumidor final, mas a nossa comunidade em si, a nossa força, que no Brasil hoje é composta por praticamente 5 mil pontos de venda. E nesses pontos de vendas nós temos principalmente a preocupação com a condição do consumidor final, que é atendido por esse ponto de venda, porque esse ponto de venda realmente é quem faz a marca fora dos portões da fábrica, de toda essa qualidade, toda essa inovação dos produtos. Sem eles, nós também nada seríamos, porque eles são o ponto de referência desses consumidores, desses usuários que têm carinho pela marca. A marca Steel tem tradição, tem confiança, tem inovação, mas sempre quando a gente pergunta, uma marca, a solidez da marca está extremamente atrelado à segurança, tá? Que eu não compro apenas um produto, eu tenho um pacote
todo que está à minha disposição para que eu possa atender. Técnica, peça, reposição. Né? E todo esse relacionamento, esse posicionamento de marca se refletiu muito, né, no Salão da ARP, que acabou tendo a Scala como vencedora, como agência, o gerente de marketing, né, da Steel também. Hoje o nosso diretor de marketing, Rafael Zanoni. Sim, como profissional de marketing do ano. Isso é trabalho fruto da equipe dele e de alguns colegas que também aqui estão presentes da área de vendas. A gente dedica também, porque são eles que estão tanto nesse link como na ponta, em contato sempre com essas referenciais que é a nossa rede de distribuição. Que legal. Assim, pessoal, o nome do nosso programa é Construindo Marcas. Então, nós vamos construir uma coisa juntos, que é o nosso cenário. Então, cada marca que vem aqui conversar com a gente traz alguma coisa que lembre essa marca, que referencie essa marca e que vai se juntando aos outros entrevistados. Eu queria saber se vocês trouxeram também. Trouxemos, me deram algo para trazer, está aqui. Eu deixo uma recordação, então, para que a gente possa associar. É um produto que muitas vezes a gente pode dizer que tem algumas, não diria com relação a limitações, mas para nós também não chega a ser exatamente um case, mas nós somos totalmente favoráveis à questão da sustentabilidade. Não somente sustentabilidade dos nossos processos, mas principalmente na questão ambiental, a preservação da natureza. Então, a marca aqui da Motosserra, muitas vezes, ela pode ser algo que as pessoas vejam como uma interpretação associada a não boa prática voltada ao meio ambiente. No nosso caso, é totalmente o oposto. Né? A Motosserra, que foi inventada pelo fundador da empresa, o senhor André Steel, já falecido, infelizmente, mas com toda a evolução que ela tem, em termos de tecnologia, muito a gente vê e o nosso apoio é um manejo sustentável. Então, da prática, porque a gente sabe que todas essas operações, lógico que algumas devem ser utilizadas como Motosserra, mas grande parte das operações que realmente são ilegais, todas as ações que a gente acompanha, vê através da mídia, televisão, né, muitas vezes ela não é originada pela Motosserra, é originada por outro tipo de produto. Não cabe aqui a gente mencionar, mas é importante, por parte da Steel, a gente deixar um manifesto que nós temos todas as atividades voltadas, como a própria parceria que nós temos com o Instituto Floresta Tropical, que é o IFT, onde nós desenvolvemos atividades com as comunidades ribeirinhas, e a Motosserra, ela é realmente o mocinho. Sendo bem usada, ela é o mocinho. Por quê? Porque a árvore é um ser vivo. E esse ser vivo todo ele um dia nasce, cresce e morre. Quando você sabe em que momento ele vai ou deixar de existir ou que vai se tornar improdutivo, aí sim existe o abate de uma única árvore. E essa árvore sim pode ser aproveitada para madeira, para casa, para com selos de certificação. E esse é o nosso propósito. Fora isso, muitas vezes na atividade produtiva, e na atividade produtiva, no meio rural, onde são construção de cerca, construção de casas, construção de imóveis, né? Ou da própria utilização para celulose, onde nós temos não somente a floresta nativa, mas a floresta plantada, né? E totalmente voltada para o meio rural. Esse é um exemplar, que é a Motosserra 500i, com injeção. Então, é um exemplar que realmente tem uma tecnologia bastante inovadora, e a gente está trazendo aqui nesse momento. E um outro que me pediram também que trouxesse para cá, que pudesse deixar com vocês, é um usuário de produto Steel, devidamente equipado. Sim, que a marca todo EPI. Precisa das pessoas, né? Exatamente. Que legal. Sem dúvida alguma. Então, vai entrar na nossa coleção aqui. Legal. A gente fica muito agradecido e lisonjeado. Muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pelas informações que a gente recebeu aqui, uma aula, com certeza, e que a gente possa se encontrar em outros momentos. Com certeza. Obrigado. Estamos à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. E a todos aqueles que nos honram e prestigiam nesse momento. Obrigado. Então, ficamos por aqui. No próximo episódio a gente se encontra. Até mais.